Nessa semana, o governo de Donald Trump se pronunciou pela primeira vez sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Num comunicado oficial, o Escritório de Assuntos para o Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado americano, classificou como censura as multas impostas pelo magistrado a plataformas digitais que não atenderam às ordens ilegais de bloqueio de perfis em redes sociais. A nota diz o seguinte: o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas na América por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Essa nota foi também reproduzida, publicada em redes sociais pela Embaixada Americana no Brasil. Consta, então, a turma que estava lá no início fazendo piada, debochando, né, dando gargalhada e risadinha, agora já viu que o assunto é sério, consta. E bota sério nisso, né? Foi uma ligada pesada de maçarico de tudo que é lugar em uma semana, né? E eles tiveram que reagir da forma que reagiram. Deixo depois Ana e o deputado Eduardo comentarem a notinha patética que o Alexandre de Moraes teria participado, segundo a imprensa. Então, a gente conclui que ele é do governo Lula, né? Tá tudo junto e misturado. Mas eu quero falar antes dessa reação americana, porque é uma reação ao que vem acontecendo. E é muito importante a gente entender que isso tem um tripé. Na minha opinião, tem três pilares importantes. E estão todos ali contidos na fala muito importante do congressista. Primeiro, né, mexeram com cidadãos americanos. Uma coisa é você censurar o Maduro, censurar os venezuelanos. É lamentável, qualquer pessoa do mundo com empatia, com apreço pelas liberdades, fica muito preocupado, né? Mas são cidadãos venezuelanos na Venezuela. Só que o governo brasileiro, o consórcio, né, o regime que envolve Lula e o STF e o apoio de uma velha imprensa corrompida, eles miraram em cidadãos americanos. Isso é muito grave e isso não pode ser perdoado nem tolerado. Em segundo lugar, o aspecto que eu vejo importante é que o Brasil virou, sim, uma espécie de quintal, de laboratório desses globalistas. E não só um laboratório para observar. Houve uma participação direta, isso está vindo cada vez mais à tona, da própria intervenção americana. Aí sim, Lacombe, parece que é o imperialismo do bem. Dinheiro da USAID, do George Soros, ou até mesmo recadinhos do governo Biden por meio de Deep State, gente do Pentágono, da CIA, isso está liberado, se for para ir contra a direita. Então, os conservadores que estão de volta à Casa Branca estão vendo o perigo desse precedente, falando: o Brasil virou um quintal, um laboratório, nós participamos de forma totalmente indevida, criminosa, né, equivocada, e nós precisamos desfazer isso, né, consertar o erro. Então esse é o segundo pilar que eu vejo do grau de empenho dos americanos quando o assunto é Brasil, né, porque o Brasil não é o único regime que censura no mundo hoje, mas ele é a bola da vez por conta disso, talvez. E aí vem o terceiro ponto, que é inevitável, e claro, nesse segundo ponto, os americanos estão defendendo, então, a liberdade de expressão no seu país. Eles estão vendo o que está acontecendo na Europa, eles estão vendo o que aconteceu no Brasil, eles estão defendendo a liberdade de expressão no seu país. Mas o terceiro pilar, é inegável também, é a simpatia, a solidariedade, até mesmo pela sensação comum de ter vivido experimentos muito parecidos que o presidente Donald Trump sente por Jair Bolsonaro. E ele deixou isso claro na figura do próprio deputado Eduardo Bolsonaro no CIPEC, pedindo para levantar-se e falar: é uma família que eu gosto muito, manda um abraço para o seu pai. Quer dizer, ele está o tempo inteiro demonstrando que ele levou isso para o lado pessoal. Ele levou um tiro, o Jair Bolsonaro levou uma facada. Ele foi perseguido pelo Deep State, foi empichado, quase preso. O Jair Bolsonaro está sempre na iminência de sofrer o mesmo destino. Então, as histórias são muito parecidas. Os sistemas em cada país, os democratas que odeiam a democracia e o povo, eles tentaram dar um golpe na própria democracia. No Brasil, com um sucesso já, está evidente. Nos Estados Unidos, esbarraram numa cultura da liberdade mais sólida, numa Suprema Corte que não foi aparelhada por militantes criminosos, golpistas, né? E então, aqui nos Estados Unidos, houve uma resistência e a vitória foi acachapante do Donald Trump para voltar com esse mandato claro de desfazer essa porcaria toda que o Deep State vinha fazendo aqui, para desmontar, desmantelar
as cabeças da hidra globalista e drenar o pântano em Washington. Então, nesse sentido, o Brasil é a bola da vez. Não dá, a imprensa falou que era uma piada o Trump vencer. Os garotos de recado dos ministros supremos falaram que o Trump não ia dar muita trela para o Bolsonaro, que o Bolsonaro nem tinha sido convidado direito para a posse. E está ficando muito claro, cada vez mais, que o Donald Trump arregaçou as mangas e mergulhou de cabeça. É pessoal para ele, sem sombra de dúvidas, é pessoal para o Elon Musk. Então, a batata dos ministros do Supremo está assando. E, claro, aí fica o grande ponto de interrogação, que eu vou deixar para a gente pensar em conjunto, é qual é a reação deles diante disso. As notinhas são patéticas. Falar em cancelar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem feito um brilhante trabalho, eu deixo aqui esse reconhecimento, inclusive, de quem já criticou no passado, quando ele foi apontado lá para ser embaixador nos Estados Unidos, logo no começo do governo Bolsonaro. Eu fui um crítico. Hoje eu reconheço o grau de articulação muito bem feito que ele vem fazendo com a direita global, principalmente nos Estados Unidos. Né? Mas não só nos Estados Unidos, com a Argentina, com a Europa. E isso é muito importante para quê? A imprensa fala do lobby bolsonarista, quer dizer, agora o Eduardo manda na Casa Branca. Não, é porque, repito, existe uma preocupação comum da direita que entendeu qual é o joguinho sujo da esquerda. E o Brasil está na bola da vez, porque o Alexandre de Moraes e seus comparsas e seus cúmplices estão triplicando a aposta a cada semana. Vejam só que coisa, para provar que o Brasil é uma democracia que foi salva de golpistas terríveis, eles vão lá e cogitam tomar na força o passaporte de um dos principais líderes da oposição do Brasil. Soa como Nicolás Maduro? Não soa, né? É a mesma porcaria. Não, nós somos uma democracia, eu vou provar tomando o passaporte de um deputado federal. É mais ou menos isso. Que vida patética. Antes eu vou passar a bola para a Ana. A Ana falou tanto da lei Magnitsky, né, e o escritório de advocacia dos Estados Unidos estão entrando em contato com aliados do Jair Bolsonaro para propor que apresentem testemunhos contra o ministro Alexandre de Moraes com base nessa lei que pune violações de direitos humanos. A norma é conhecida como Lei Magnitsky, que faz referência a um advogado russo que morreu numa prisão de Moscou em 2012. Ela permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra pessoas que cometam grandes violações de direitos humanos reconhecidas internacionalmente. O enquadramento do ministro do STF na lei vem sendo defendido por congressistas alinhados ao presidente americano Donald Trump, um deles, o deputado republicano Rich McCormick, do estado da Geórgia, defendeu que o magistrado brasileiro seja punido com base nessa lei, na lei Magnitsky. E, segundo o McCormick, o Moraes é uma ameaça aos Estados Unidos porque censura empresas americanas, suprime a liberdade de expressão e viola a soberania digital. Então, Ana, a gente vem numa escalada, né? O processo da Rumble e do grupo de mídia do Trump, depois a liminar, que a turma no Brasil diz que a juíza não deu a liminar a vitória do Alexandre de Moraes, quando na verdade não foi nada disso, muito pelo contrário. A lei Magnitsky, agora essa lei que passou no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes. Então, aquela risadinha, como eu disse no início, já virou, né, aquela carinha de, meu Deus, o que está acontecendo? Lacombe, vamos lá. Eu vou até pedir permissão aqui para quebrar o nosso protocolo um pouco e dizer que muita gente, né? Nós falamos bastante da Lei Magnitsky aqui, né? Nós fomos talvez um dos primeiros a colocar esse nome no debate. Eu ouvi pela primeira vez há mais ou menos umas 4 semanas de um congressista americano. E aí comecei a pesquisar, comecei a fuçar, comecei a ler e muita gente, passei, né, são várias noites aqui lendo de madrugada, lendo a Magnitsky, lendo a FCPA, lendo a denúncia. E, Lacombe, eu disse em quebrar o protocolo, porque eu vou entrar um pouco na frente do Consta e pedir o apoio ao nosso programa agora. Por quê? Porque é exatamente o apoio de todos vocês que faz com que a gente passe a madrugada lendo documentos. É o apoio de vocês que nos dá a tranquilidade de eu ir dormir às 4 da manhã
porque eu estou lendo, escrevendo, anotando, para entregar tudo mastigado aqui para vocês, para pedir perdão para os meus colegas, para me estender um pouco mais, porque eu tive a madrugada sabendo que o apoio de vocês sustenta esse meu trabalho, sustenta os meus cafés na madrugada. Então, o apoio de vocês é importante demais para sustentar, claro, esse nosso programa, a nossa equipe, mas também as nossas horas aqui que a gente passa acordado, mastigando, entregando, lendo. Ah, mas a Ana, o Consta e o Lacombe ainda não falaram sobre tal assunto. Se a gente não falou, é porque nós estamos mastigando o assunto para chegar aqui exatamente com informações precisas para vocês. Então, agradeço imensamente os 5 anos de ajuda aqui, de manter esse programa no ar, mas eu queria expor para vocês, porque o Lacombe falou desse nome, muita gente depois ficou me perguntando, porque sabia que eu havia mastigado de cabo a rabo essa lei, e isso só foi possível porque eu sabia que vocês estavam mantendo esse programa no ar. Dito isso, Lacombe, eu conversei bastante com o gabinete do deputado Darrell Issa, porque ele é aqui pertinho de mim, ele é de San Diego. Conversei bastante com o gabinete dele, conversei bastante com aquele assessor que é a minha principal fonte no Senado americano. Ele não é assessor de ninguém especificamente, embora às vezes eu peça alguma orientação para algum gabinete, mas ele é assessor do Senado americano. E o que eu achei interessante essa semana, Lacombe, Consta e deputado, é que outros nomes começaram a aparecer, porque antes, nas últimas semanas, eu ouvia dessas fontes a Lei Magnitsky / Alexandre de Moraes, ou então a lei que fala, agora que passou no judiciário, né? No Censors in North Shores / Alexandre de Moraes. Lembrando que o Alexandre de Moraes é apenas um exemplo dentro desse projeto de lei. Porque esse projeto de lei não visa pegar o Alexandre de Moraes, não é sobre isso, é sobre exatamente o que o congressman, o Darrell Issa, disse nesse discurso dele. O Alexandre de Moraes é um dos nomes, mas a lista de nomes, censores, você coloca ditador, você coloca aqueles que não respeitam principalmente a primeira emenda à Constituição nos Estados Unidos, e ele foi muito claro. Você pode fazer o que você quiser no seu país, mas censurou cidadãos americanos em solo americano, esse é o grande problema. E aí, para finalizar, Lacombe, o que eu ouvi essa semana, o que antes eu ouvia muito, nos 2 casos, aliás, nos 3 casos, a Lei Magnitsky e Alexandre de Moraes. Agora, esse projeto de lei, que passou na CCJ daqui, Alexandre de Moraes. O caso do Rumble e das empresas de mídia do Donald Trump, Alexandre de Moraes. No entanto, essa semana, conversando com algumas pessoas aqui, Lacombe, eu comecei a ouvir outros nomes, principalmente em relação a Magnitsky. Já me perguntaram quem é Fábio Shor, já me perguntaram sobre o Paulo Gonet, da PGR, porque as pessoas estão entendendo que, além da censura, há o caso também muito importante que agora está sendo analisado com uma lupa maior ainda, que é o caso do Felipe Martins, em relação a direitos humanos. Eu pedi essa semana à Revista Oeste para traduzir para o inglês 4 artigos, 2 artigos meus e 2 reportagens que falam do caso do Felipe Martins, da perseguição do Fábio Shor, da Polícia Federal, ao deputado Marcel Van Hatten, de tudo que está acontecendo na denúncia em relação ao presidente Bolsonaro, e agora outros nomes estão sendo questionados. Quem é esse Fábio Shor? É da Polícia Federal? O que a Polícia Federal fez? O que a Polícia Federal, uma comissão da Polícia Federal estava fazendo aqui nos Estados Unidos na mesma semana em que houve uma fraude no sistema de imigração? Ou seja, o Moraes pode ter mais uma punição nos Estados Unidos, mas não vai parar no nome dele, pelo que eu estou entendendo de alguns gabinetes aqui. Lacombe, Consta e deputado.
Mas o deputado tem muito para falar, porque o que a gente viu, no fim das contas, bom, a gente viu várias reações patéticas, né? A nota do Itamaraty, com certeza feita ali pelo governo Lula, com a participação do Alexandre de Moraes, dizendo que o governo é contra a judicialização da política. Meu Deus do céu, tudo que o STF faz, tudo que o governo faz é judicializar, né? Isso já faz um tempinho que está assim. E esse pessoal, essa turma do PT, rodou o mundo, né? Eu me lembro da Gleisi Hoffmann, que agora é articuladora do governo, né? Ela assumiu a Secretaria de Relações Institucionais. O deputado estava nos bastidores nos contando, vai ser bonito, vai ser treta todo dia. Vai ser ótimo, no fim das contas vai ser ótimo. Mas essa turma andou o mundo inteiro pedindo a cabeça do Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de nazista, de fascista, de genocida e sei lá mais o quê. E agora estão partindo com tudo para cima do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Porque o deputado teria, né, conspirado contra o Brasil, contra a soberania brasileira, deputado. Então, vamos lá, que tipo de acusações o senhor está recebendo e qual deve ser o seu comportamento a partir de agora? Primeiro, eu queria destacar que é muito estranho, ou melhor, não é nada estranho, que um dia após, ou 2 dias após, os deputados do PT começarem a dar discurso no plenário, parece até que formando uma narrativa, né? Deputado Paulão, Rogério Correia, Boulos, Gleisi, Lindbergh, começam a falar do perigo do Eduardo Bolsonaro, que está indo muito aos Estados Unidos, como se isso fosse algum crime. E eu já, preliminarmente, já falo, né, que todas as minhas saídas do Brasil, quando elas ocorrem, eu envio o convite que chegou para mim, eu envio para a Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara autoriza a minha saída sem ônus para casa. Ou seja, não tem verba de gabinete meu, não tem diário da Câmara dos Deputados, e isso talvez enfureça demais a Gleisi Hoffmann, que ela utilizou dinheiro público para ir, por exemplo, para Portugal, para denunciar o golpe, que eles falam que foi golpe impeachment da Dilma em 2016. A gente sabe que quando o PT vence, eles falam que é democracia, quando eles perdem, eles falam que é golpe, independentemente do que tenha ocorrido ali. Mas isso daí, deixando até um pouquinho de lado, porque não é o principal a ser tratado, eu acredito que aqui o que está em jogo é muito mais a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E eu explico por quê. Quando o Lula assina algum acordo internacional, quando um presidente assina algum acordo internacional, para ele começar a valer para o Brasil, ele tem que seguir um trâmite, um rito. Esse rito é a aprovação dentro do Congresso, passa pela Câmara e passa pelo Senado. A primeira casa, né, o primeiro local dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que esse tratado internacional vai parar, é na mesa do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E ele tem aquilo que é chamado poder de agenda para montar a pauta. E vocês podem ter certeza, né, enquanto eu, Deus quiser, e o PL já falou, o líder do meu partido, o Sócrates, já falou, que a primeira escolha do PL será a Comissão de Relações Exteriores, então não tem para onde correr, o PT pode fazer a pressão que quiser, que a presidência da Comissão de Relações Exteriores ficará com o PL, eu quero chamar aqui apenas um dos fatos pelos quais, né, alguns dos debates que a Credem vai tratar esse ano. Lembrando que ainda o presidente da Credem esse ano, ele ainda vai cumular a presidência da Comissão de Assuntos de Inteligência, chamada SECAI, que tem acesso a vários documentos confidenciais. Esse é outro ponto que a gente tem que levantar também, mais adiante, se eu tiver oportunidade, eu vou falar. Mas olha só o que vai passar na mesa do presidente da Credem. Os 37 acordos e memorandos, 37 acordos e alguns memorandos, que o Lula assinou com a China em novembro de 2024. O presidente Bolsonaro tuitou na rede X dele, citando 6 desses 37 acordos, e olha só se isso aqui é ou não é matéria para a soberania nacional, para um grande debate nacional. Primeiro, empréstimo de 5 bilhões de yuans, que é a moeda da China, equivale aí a pouco mais de 4 bilhões de reais, um empréstimo para o BNDES. E qual o problema disso daqui? É que o Trump já avisou que quem quiser acabar com o padrão dólar nas comercializações internacionais vai ter os produtos do seu país tarifados em 100% quando entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então a gente manda vários produtos para os Estados Unidos. Se nós tivermos essa taxa, o produto brasileiro ele não vai ser competitivo. A gente vai parar de mandar produto para os Estados Unidos. E aí o que vai acontecer no Brasil? Desemprego, né, problemas econômicos. Então, e o chanceler da Rússia, Lavrov, ele já falou que
essa ideia de fazer uma moeda dos BRICS não foi dele, não foram dos russos, foi do Lula. O Lula é a principal pessoa no cenário internacional vocalizando pelo fim do padrão dólar. Olha o problema que ele está arranjando para o Brasil, né? Segundo, tecnologia nuclear, importantíssimo. Países não trocam essa tecnologia nuclear como matéria comercial. É sempre uma questão estratégica, cada um desenvolve o seu. Se você for ver o ProSub, que é o projeto de submarino nuclear do Brasil, por que está demorando tanto tempo? Porque nós temos que estudar e fazer a nossa própria tecnologia. Os países não dão de um país para outro essa tecnologia nuclear. Comunicação via satélite, a nossa internet. Mandar um abraço aqui, né, para todo mundo que fala tanto da Starlink, que está presente em mais de 90% das cidades da Amazônia, por exemplo, inclusive ajudando o nosso exército nas fronteiras, e teve autoridade do STF trabalhando e militando para que os tribunais regionais eleitorais não utilizassem a internet da Starlink. Aqui a gente vai utilizar a internet da China. Olha que maravilha. Será que isso daí não é matéria de debate para a gente falar com a sociedade? Quarto, acelerando aqui para ir para o final, cooperação econômica digital. Sabe o que isso significa? DREX. A gente vai fazer um intercâmbio com simplesmente a China, que é o país que tem um score social, onde você, a depender do tweet que você der, a depender da postagem que você der, você perde a pontuação e, por consequência, pode receber menos Bolsa Família em forma de DREX, por exemplo. Você pode receber menos dinheiro assistencialismo do governo federal, ou pode até ser multado. E como você vai usar o DREX, que nada mais é do que o dinheiro vai ser o real, né? Mas vai estar aqui no seu celular, o governo vai saber onde é que você vai gastar, com que você pode gastar, em que raio de distância o georreferenciamento vai permitir que você gaste. Então tem muito assunto para falar sobre isso. A deputada Júlia Zanata, inclusive, tem sido protagonista quando o assunto é DREX, tem projetos de lei para contrapor o DREX. Número 5 dos 6, exploração mineral sustentável. Será que está aí a venda da maior reserva de urânio do Brasil, em Santa Quitéria, no Pará? Não sei. Agora, o urânio é utilizado para essa tecnologia nuclear. Vamos ter que debater isso daí também. E, por último, um acordo, né? Passar para vocês, jornalistas, um acordo da SECOM com a China Media Group. E, normalmente, esses acordos eles são feitos através de intercâmbios de informação. Ou seja, vai ser propaganda chinesa na veia da propaganda governamental do Brasil. Esses assuntos passam pela mão do presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu acredito que a estratégia para retirar o meu passaporte é para constranger, para dizer que a maior autoridade legislativa do Brasil não tem passaporte e a maior autoridade legislativa comandando uma Comissão de Relações Exteriores. Então há uma tentativa em curso para tentar me tirar da presidência, porque eles sabem que eu vou debater esses assuntos. Eu não vou ser submisso e vendilhão para a China, quando, na verdade, isso aqui tudo merece um debate. Isso sim é soberania nacional. Não vir para os Estados Unidos para falar sobre liberdade de expressão.